E aí galera, bem-vindos ao canal Sem Cortes. Vamos para notícias de hoje. Mundial de Clubes. Grêmio, River, Conmebol quer 4 campeões da Libertadores e 2 da Sul-Americana em novo Mundial. A Conmebol já tem um projeto de como dividir as vagas para o novo Mundial de Clubes, anunciado pela FIFA nesta sexta-feira. A confederação deseja, inicialmente, oferecer 4 dos 6 lugares no torneio aos 4 campeões da Libertadores entre 2017 e 2020. Desta forma, o Grêmio, vencedor em 2017, e o River Plate, que triunfou em 2018, já teriam vaga garantida. Fluminense. Bruno Silva confirma conversa com Sassá para jogar no Fluminense. Espero que venha o Fluminense. Ganhou um aliado na expectativa de conseguir uma boa contrapartida na possível saída de Everaldo para o Cruzeiro. Na preparação para o confronto com o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Carioca, Bruno Silva confirmou nesta sexta-feira uma conversa com o atacante Sassá, que tem seu nome cogitado para ser incluído em uma troca, como revelou o Extra. Digão, emprestado pelo Clube Mineiro, também faria parte da negociação. Palmeiras. Casagrande critica a venda de joia da base do Palmeiras. Compra grandes jogadores e não revela ninguém. O Palmeiras vendeu, nesta sexta-feira, o jogador da base Luan Cândido para o RB Leipzig, da Alemanha. O atleta de 18 anos defendeu a seleção brasileira nas categorias de base. No Seleção Sport, o comentarista Walter Casagrande criticou a estratégia do Verdão. É estranho essa organização do Palmeiras hoje. Ele compra grandes jogadores e vende todos os jogadores deles jovens, não revela ninguém. O comentarista acrescentou ainda dizendo sobre um problema futuro que a seleção brasileira vai ter com a ida dos jogadores jovens, cada vez mais cedo, para o exterior. O problema é até maior, porque até 2022 vai ter gente da imprensa e gente da torcida que tem memória desses jogadores de seleções que atuavam aqui no Brasil. Mas quando chegar lá na frente, a imprensa que vai existir não vai ter memória de seleções com jogadores que viram jogar no Brasil. Vai saber da história, mas não vai ter memória, comentou Casão. O valor total da negociação pode superar R$ 43 milhões. Flamengo. Cuéllar impressionou olheiros no Maracanã contra a LDU. Fla tem em mente quando quer negociá-lo. Nesta quarta-feira, 13 de março, o Flamengo venceu a LDU por 3-1 no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2019, e lidera com folga o grupo D da competição com 100% de aproveitamento. E não foi apenas a vitória que agradou aqueles que estiveram no Maracanã. Segundo informação do jornal Extra, olheiros estiveram no estádio para observarem Cuéllar, o mais aplaudido pela torcida rubro-negra no confronto. Segundo o veículo, analistas de equipes dos Estados Unidos e da Europa se impressionaram com a atuação do colombiano, recém-convocado para sua seleção. Apesar de não haver nenhuma proposta que se julgue concreta, o Flamengo não pensa em negociá-lo antes do fim da Libertadores, e tenta mantê-lo ao menos até o fim do ano, nos mesmos moldes da saída de Lucas Paquetá para o Milan. Cuéllar tem multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros, R$ 216 milhões, e com a possibilidade de estar nesta próxima Copa América pode ter uma vitrine a mais. Além disso, o rubro-negro também pensa em melhorar o salário do colombiano, que tem contrato com o clube até o fim de 2022. Contratado em 2016, Cuéllar está na sua 4ª temporada com a camisa rubro-negra. Na atual, tem 9 jogos disputados, 8 deles como titular, e ainda não balançou as redes. Entre a torcida, é um dos jogadores mais elogiados e ovacionados nas partidas do clube carioca. Santos. O Santos deve perder Matheus Guedes, zagueiro destaque nas categorias de base, para a Roma, Ita. Há um pré-contrato assinado e o vínculo se encerra no dia 31 de março. De acordo com o representante de Matheus, Alan Bernardo, o Peixe não marcou nenhuma reunião recente para ficar com o defensor e só se posicionou via cartório. Explica-se. Em fevereiro, o alvinegro registrou na CBF uma proposta de renovação e o direito de preferência no primeiro contrato profissional. O problema é que essa prerrogativa da Lei Pelé não se sustenta em transações internacionais.
A oferta foi até 31 de março de 2022, com salários de R$ 20 mil. Depois de 10 jogos como titular, iria para R$ 30 mil. Matheus recusou a proposta e apenas espera para se transferir. O Santos, em contrapartida, diz que ainda tem chance de ficar com o atleta, que segue liberado para treinar entre os sparrings de Jorge Sampaoli. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu Jorge Wilstermann por 4-0 nesta quinta-feira, 14 de março, e um dos grandes destaques da equipe foi novamente o volante Bruno Guimarães, que marcou o último gol da partida. Na Arena da Baixada, não foram só os torcedores do Furacão que se animaram com a atuação do jogador. Segundo informações divulgadas pelo portal Globo Esporte, um diretor do Shakhtar Donetsk estava no estádio para acompanhar de perto o atleta. O português José Boto assistiu ao duelo no camarote do presidente do Conselho Deliberativo Mário Celso Petraglia. A visita também serviu para conhecer de perto a estrutura do clube. Titular desde a temporada, Bruno, de 21 anos, tem no total 67 partidas e 6 gols marcados. No mês passado, o volante, que foi um dos destaques do título da última Conmebol Sul-Americana, renovou seu contrato até fevereiro de 2022. O vínculo conta com uma cláusula rescisória de 40 milhões de euros, cerca de R$ 173 milhões. Seleção brasileira. Cortado da seleção brasileira nesta sexta-feira, 15 de março, por conta de lesão na panturrilha esquerda, o lateral esquerdo Felipe Luiz já tem substituto confirmado, Alex Telles, ex-Grêmio que hoje atua pelo Porto por. Essa será a primeira oportunidade do defensor de 26 anos com a amarelinha. Por conta da lesão, Felipe Luiz não entra em campo pelo Atlético de Madrid desde o último dia 3 de março, quando saiu ainda no início do segundo tempo da vitória por 2-0 sobre a Real Sociedade, pela La Liga. Apesar de estar fora de ação, o brasileiro apresentou evolução no quadro e por isso o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e o preparador Fábio Maceredja aguardaram até a oficialização do corte do jogador. Aguardamos por uma evolução que permitisse ao Felipe Luiz participar dos treinos e de pelo menos um dos jogos do próximo período. Como chegamos a um momento chave de definição, e o atleta ainda não retornou aos treinamentos com o grupo do Atlético de Madrid, optamos em conjunto pela desconvocação, explicou Maceredja. Alex Telles foi observado em 3 oportunidades em loco pela comissão técnica da seleção brasileira em 2019, incluindo a partida do Porto contra a Roma, pelas oitavas de final da Champions League, onde os portugueses acabaram avançando. Na atual temporada, o defensor tem 42 partidas disputadas e 3 gols marcados. Real Madrid. Após anunciar a chegada do técnico Zinedine Zidane, o Real Madrid já acertou a primeira contratação para a próxima temporada, o defensor Éder Militão, ex-São Paulo. Apesar de ter investido 50 milhões de euros, cerca de R$ 215 milhões, pelo brasileiro do Porto, o time merengue estaria disposto a seguir com a carteira aberta pelo seu segundo alvo no mercado, o meia Sergej Milinkovic-Savic. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 14 de março, pelo programa espanhol El Chiringuito, que cravou o retorno do treinador francês, Zidane foi quem pediu a contratação do sérvio da Lazio. Aos 24 anos, o jogador está também na mira de Juventus, Milan, Inter de Milão e Manchester United. Após se destacar na última Copa do Mundo, Milinkovic-Savic chegou a ser especulado no Real, mas o preço pedido na época pela Lazio, algo em torno de 120 milhões de euros, cerca de R$ 517 milhões, assustou os espanhóis. Agora, no entanto, a imprensa italiana afirmou que o time da capital aceitaria negociá-lo por 90 milhões de euros, R$ 388 milhões. Europa joia sérvia de Rs 198 milhões se torna sonho de dupla inglesa e é monitorado pelo Barcelona. Luka Jovic é um nome bastante especulado nos gigantes times da Europa. O Barcelona observa de perto e enviou dirigentes para assistir uma partida do Eintracht Frankfurt. Cristiano Ronaldo e brasileiro são convocados para partidas da seleção portuguesa. Craque português está de volta após não atuar depois da Copa do Mundo. O brasileiro naturalizado Diego Souza também é novidade.
Mbappé recebe multa de R$ 780 mil por atraso em coletiva do PSG. Além de gastar cifras astronômicas no mercado da bola, o Paris Saint-Germain também cobra valores altos de seus atletas quando os mesmos cometem erros. O atacante Kylian Mbappé recebeu uma multa de 180 mil euros, quase R$ 780 mil, por conta de um atraso na coletiva de imprensa ao lado do técnico Thomas Tuchel após a partida entre PSG e Marseille.